O famoso jogo que poderia ter sido a final da última Champions, inclusive pode ser a final dessa. Por que não? Né? A gente não tem como prever. Agora, o fato de que foi um jogo muito esperado, mas que tava um pouco esvaziado, né, cara? Porque o Barcelona sem o Rafinha e o PSG sem o trio de ataque inteirinho, pô. Doué, Dembélé, Kvara, tudo machucado. Aí jogou Mbaye e Mayulu, jogadores jovenzinhos aí, ainda não tão prontos pra serem titulares do Paris, é claro. E o Barcola. E aí no começo do jogo, o Barcelona tava em cima e eu pensei, bicho, o PSG já não é mais o mesmo. O PSG com esses jovens aí não vai dar conta, vão ser tratorados. Né, mas o futebol é realmente muito maluco, porque o Barça começou muito bem, cara. Nos primeiros minutos o Yamal parecia que tá naqueles dias que ele, tipo assim, só não faz chover, tá ligado? Nesse lance, cara, ele pedala, depois que ele pedala, ele dá um giro do Zidane, saindo de dois jogadores do PSG ao mesmo tempo, né? Aí quando vem o Nuno Mendes, ele dá um corte no Nuno Mendes, inclusive esse duelo aqui vai ser determinante na partida, tá? E um duelo muito especial, porque, cara, o Yamal provavelmente o cara com mais talento puro no futebol hoje em dia. E o Nuno Mendes, talvez o melhor físico, né? Um negócio inacreditável. E aí o Yamal, depois de tudo isso, ele ainda bota pro Ferran Torres, que poderia ter feito o gol, mas o Zabarni chegou e travou muito bem, né? O zagueiro jogando no lugar do Marquinhos, que também tá lesionado. Depois o Zabarni aparece no ataque, numa cabeçada que ele manda pra fora aqui, e depois ele aparece de novo, né? O começo do jogo foi todo dele ali, porque o Yamal, bicho, cara, nesse momento aqui que ele dá esse passe, eu falo, não é possível. Hoje o Yamal vai, tipo assim, fazer uns 5 gols, tá ligado? O bicho tá imparável. Ele daqui... Cara, daqui, ele consegue deixar o Ferran Torres na cara do gol. Olha onde é que tá o Ferran, velho. Pô, não é uma coisa fácil. Ele manda um passe em arco com o lado de fora do pé, que é um negócio inacreditável, e deixa o Ferran Torres na cara do gol. É uma assistência de gênio, rapaziada. É uma coisa que não é normal, as pessoas, não dá, mesmo jogadores de elite não conseguem fazer, tá ligado? Mas o Yamal deixa o Ferran na cara do gol, o Ferran chega antes do goleirão Chevalier, tira do goleiro, e na hora de fazer o gol tá lá o Zabarni novamente pra tirar. Então esse corte do Zabarni aqui conta como lance de gol. Isso se aquele outro já não tinha contado também. Esse aqui, né? Então o bicho começou com tudo na zaga. Agora, o detalhe do Ferran Torres aqui é que alguns podem considerar que esse foi um gol perdido, né? Por que eu vou falar isso? Não é um lance fácil, tá tipo a 1000 por hora, numa velocidade absurda. No final da parada tu já tá com o corpo meio torto, já tá com a inércia te levando mais pro fundo do que mantendo teu equilíbrio. E aí o cara finaliza do jeito que dá, basicamente, tá? Então eu não tô falando que é fácil. Mas tem jogadores que teriam feito esse gol simplesmente percebendo que tá vindo um cara no carrinho, tu chuta mais alto. Um cara que eu admiro muito, que já fez isso 50 mil vezes na carreira, é o Griezmann. Sempre quando ele chegava na cara do gol, o goleiro saía e o goleiro estica a perna assim, e o Griezmann sempre dava aquela batidinha um pouquinho no alto, não muito, só pra tirar da perna, do braço do goleiro que fica assim mais perto do chão, né? E o Ferran Torres não teve essa sacada. Isso pra não comparar com outros gênios, né? Por exemplo, o Messi aqui provavelmente ele ia parar a bola, o Zabarni ia passar piu, e ele ia empurrar pro gol vazio, ou ele ia bater por cima, né? Então o Ferran Torres, não tô dizendo que é um lance fácil, mas alguns craques assim, muito diferentes, fariam esse gol. Eu vou escolher dar mais mérito pro Zabarni aqui, porque o Ferran, na minha opinião, fez uma partidaça apesar desse gol perdido. Depois saiu o gol dele. O gol dele é uma jogada coletiva maravilhosa. Primeiramente o Vitinho errando um passe, tu pensa só que loucura. Errando um passe que deixa nos pés do Yamal, o Yamal bota no Pedri, o Pedri faz aquela parada de clarear, né? Ele puxa pra um lado, todo mundo tenta fechar ali o lado em que ele tá olhando, e aí ele já tá com o olho lá atrás da nuca, assim, vendo o Rashford passar, bota no Rashford, e eu achei que era uma bola pro Rashford finalizar ou driblar o Hakimi ali, mas de primeira ele manda direto assim, ó, atravessado lá pro nosso querido Ferran Torres. Cara, foi um passe muito diferente que eu não esperava. E achei, na hora que sai o passe, eu meio, o que ele tá fazendo? E aí do nada, bum, Ferran Torres livre na cara do gol. Então foi genial o Rashford, que acho que não fez uma partida brilhante. Cara, mas ele tem participado muito, velho. Todos os jogos do Barcelona que eu vejo, mesmo quando ele não tá acertando tanto, ele tem participado muito, tem pegado a bola, tem tomado atitudes e tá com umas assistências já na temporada, né? Então eu acho que tá sendo uma contratação bem interessante pro Barça, apesar de não ser, obviamente, né, do nível do Yamal, por exemplo, obviamente. Gol do Ferran Torres, por falar em Yamal, essa bola aqui, mano, ele cai sozinho no meio do campo e fica reclamando, não sei porquê. Eventualmente a bola acaba indo pro Barcola, é a primeira chance de verdade do PSG na partida. E o Barcola aqui ele vai muito, muito mal, porque ele poderia ter chutado, feito alguma coisa, mas ele adianta demais a bola. E aí fica fácil, acho que ele sai com bola e tudo na real, né? E eu diria que até aqui mais ou menos, 29 a 30 minutos, é onde o Barcelona teve mais domínio da posse de bola, teve mais ações ofensivas, fez o gol e teve mais uma chance claríssima no mínimo com o Ferran Torres, né?
e o PSG não conseguia sair jogando. Os caras estavam acuados, estavam muito mal. O trio de ataque, né, com 2 jovens ali mais o Barcola, mal pegavam na bola. Mas a partir dos 30 minutos tudo mudou, cara. O PSG começou a crescer devagarinho, até terminar o primeiro tempo já muito superior ao Barça, beleza? Eles começam com essa falta lateral em que o Hakimi manda direto pro gol e o Szczęsny faz uma bela defesa. E aí depois tem esse lance do Nuno Mendes, e como eu falei pra vocês, né, cara, Nuno Mendes versus Yamal. Pô, é um deleite ver, né? São 2 caras que talvez daqui uns 15 anos sejam lendas do futebol. Eles são muito talentosos, talvez o mais talentoso da sua posição no mundo, né? E aí o Yamal tinha ganhado uma do Nuno Mendes, naquele corte lá, né? E o Nuno Mendes também já tinha ganhado uma do Yamal, em que ele se recupera e rouba a bola na área. E aquele dribla o Yamal na saída de jogo. E cara, o Nuno Mendes, ele é imparável, rapaziada. Ele é um cara overpowered, né? Não tem como... Ele parece que ele tem a aceleração, a velocidade, o equilíbrio muito superior a qualquer outro jogador. Ele vai carregando... Cara, ele vai cortando pelo time do Barcelona como se não fosse nada, cara. Como se não tivesse ninguém marcando, ele só vai descendo... Aí o Frank de Jong foi inteligente, na minha opinião, e parou ele na falta, né? Porque alguém tem que parar o homem. E não vai ser a única arrancada dele, né? Porque novamente aqui aparece o Mayulu, esse jogador aí bem jovem também que já tinha feito gol na final da Champions, né? E se beneficia de mais uma vez da locomotiva Nuno Mendes. Lá atrás ele começa a jogada, faz uma tabelinha, recebe na frente e começa a correr. E aí ninguém para, cara, ninguém pega. A gente tá falando de jogadores espetaculares, tipo assim, o Koundé, por exemplo, é um cara que na marcação é muito bom, ele é forte pra caraca também. Perto do Nuno Mendes, o maluco parece um elefante de calça jeans molhada, irmão. Nuno Mendes vai carregando, ninguém consegue parar, e aí ele acha o passe perfeito pro Mayulu aqui. E é um passe perfeito porque ele é tão no limite do Cubarsí conseguir, o Cubarsí tá aqui, né? Do Cubarsí conseguir pegar, que o guri se joga na bola pra tentar cortar e não consegue, a bola passa mesmo assim, né? Então foi uma precisão milimétrica do Nuno Mendes pra deixar o Mayulu na cara do gol. Na minha opinião, o Szczęsny aqui, não sou goleiro, é muito fácil falar aqui sentado na minha cadeira, né? Mas ele fez errado porque ele tentou adivinhar o canto. Então no momento que o Mayulu bate aqui no canto esquerdo do Szczęsny, ele já tá caindo pro canto direito. Então foi muito tranquilo pro Mayulu pegar essa aí, no caso fazer esse gol, né? 1 a 1 ali, e o PSG começando a crescer na partida. Depois tem essa bola aqui, que o PSG tentou algumas vezes, essas bolas longas na diagonal, assim, pra pegar um ponto aberto lá na frente, né? O Pátio manda no Barcola, o Barcola consegue pegar essa bola, ele carrega lá da ponta direita até a ponta esquerda, e carrega a marcação do Gerard Martin junto, o Gerard não consegue parar ele, e o Barcola acaba não conseguindo fazer o gol. Aqui mais um duelo Nuno Mendes e Yamal, né? O Nuno Mendes saiu amarelado dessa jogada, eu achei que foi um amarelo muito correto, porque... Uma coisa é jogo de ombro, cara. Jogo de ombro é uma disputa, né, em que os dois estão lado a lado. Só que tem jogador que confunde isso com eu esqueço a bola, nem tento ir na bola, e aí eu boto a minha carga inteira, tá ligado, no jogador adversário. E não foi nem bem de lado, foi um pouquinho nas costas também. Isso não é ombro a ombro, isso é falta clara, sem tentar disputar a bola, o que é o pior. Toma amarelo, muito bem amarelado, na minha modesta opinião, Nuno Mendes. E aí eu pensei, cara, esse amarelo é muito importante, porque o duelo principal dessa partida é Lamine contra Nuno Mendes. Se o Nuno Mendes não pode dar os desarmes do jeito que ele tem que dar, tem que tomar mais cuidado, o Lamine vai deitar e rolar, mas não foi o caso. Mais uma do Barcola, ele tira de novo do Gerard Martin e finaliza. Essa aqui foi em cima do Szczęsny que ele pega, né? O Szczęsny pega. Essa aqui é mais uma que o Hakimi passa por dentro do Gerard Martin, ele dá uma caneta, né? A bola acaba ficando com ele. E não deu em nada porque alguém bloqueou o chute aqui. Mas assim, pro Gerard Martin foi uma partida complicada. Eu não acho que ele foi mal. Na maior parte do tempo, ele tava bem defensivamente, tá? Então ele tem uma par de cortes na partida, desarmes, ele teve bons méritos. Só que assim, em alguns momentos capitais ele foi jantado. 2 vezes pelo Barcola e 1 vez pelo Hakimi, né? Acabou não saindo nenhum gol por sorte. Mas é uma fragilidade defensiva que ele demonstrou que é preocupante. E aqui o lance que eu considero capital da partida. Vocês sabem que eu venho aqui e eu costumo não falar tanto de arbitragem, tá? Eu costumo falar menos, principalmente quando não são casos claríssimos e tal. E cara, torcedor de futebol reclama de qualquer coisa. É bizarro, né? Mas a gente tem que falar desse lance aqui porque se tem um momento que os caras têm que reclamar do Barcelona, eu acho que é esse aqui. E eles estão cobertos de razão. O Lamine vai carregando na frente da área e o Nuno Mendes chega e dá um rapa. Ele dá um rapa, ele bota a perna na frente, muito claramente, olha só, derruba o Lamine com o joelho, muito claramente uma falta claríssima. O juiz apitou na hora e era pra amarelo, rapaziada. É uma falta pra amarelo. O cara tá entrando na área, te driblando, tu chega e dá-lhe um come pra matar a jogada. Isso aqui é uma falta pra amarelo. É pra expulsar. O nosso querido Michael Oliver, né, o árbitro tava apitando aí, não teve a coragem de mandar o Nuno Mendes pra rua.
tá? Não teve a coragem, mas com certeza era pro Nuno Mendes ter sido expulso, e aí a gente não sabe como é que seria a partida. Ele escapou, eu já vou até puxar um lance lá do final do jogo, tá? Pra trazer pra essa discussão, que é um lance na linha de fundo, não tem perigo nenhum, em que o Cazador divide uma bola com o Hakimi. O Hakimi, obviamente, cai no chão botando a mão na canela, como se tivesse sido atingido na canela. Não foi, dá pra ver no replay, que no máximo tem um braço do Cazador, mas foi uma falta. Se foi falta, que eu até duvido, mas se foi uma falta super leve, não é pra amarelo de jeito nenhum, e o árbitro deu amarelo por uma falta que na minha opinião maior falta, tá? Não foi quase nada nessa jogada. E aquele rapa do Nuno Mendes no Yamal não foi pra amarelo, né? Então eu acho que o Barcelona tem direito a reclamar. Foi uma arbitragem, na maior parte do tempo ok, mas em lances capitais como esse aqui foi ridículo, pô. Esse cartão do Cazador aí eu não consegui entender. Onde é que o árbitro achou que isso era amarelo. Mas beleza, cara, tem uma jogada que a bola vai pra área e o Zabarni tira e ela cai na frente do Dani Olmo. O Dani Olmo é complicado porque o Barça pagou muito dinheiro pra trazer ele, teve todo aquele problema pra registrar o homem e ele não vem rendendo tanto, e hoje ele fez papel de Gasparzinho, né? Tava sumido praticamente o jogo inteiro. Eu não entendi qual que era a função do Dani Olmo no time, ele mal pegava na bola, não ajudava tanto na marcação, ele foi um cara muito nulo na maior parte do tempo, e essa bola aqui caiu como um presentaço pra ele. Pô, a bola caiu de frente, ele e o gol. Bem verdade que tem o goleiro e tem dois pra tirar a bola aqui, né? Mas é aquela mesma coisa que eu falei do Ferran Torres mais ou menos lá, né? Um craque aqui não chuta de qualquer jeito. Não é que a bola veio e tu manda reto pro gol, né? Tu tem que tentar tirar dos camaradas que estão ali na frente. É uma chance clara? É. Mas tu tem que tentar botar no canto, botar no alto principalmente. Se chuta no alto aqui é muito complicado pra todo mundo tirar, né? Então o que ele fez? Ele tentou botar um pouquinho no contrapé do goleiro aqui e conseguiu, mas ele botou no caminho do Hakimi, o Hakimi tira. E se o Hakimi não estivesse ali, o Zabarni tiraria, creio eu, tá? Então o Dani Olmo acabou finalizando na direção de dois jogadores do PSG, então acho que ele foi muito mal nesse lance aqui. É uma batida que, na minha opinião, tem que ser mirando no teto da rede. Se ele bota naquela direção ali, é praticamente impossível que o Hakimi ou o Zabarni consigam tirar. E aí, sabe o que é mais insano? Olha o goleiro do PSG, o Chevalier. Ele fez 0 defesas na partida. 0 defesas. Por que isso? Porque o Barça teve 3 grandes chances. O gol do Ferran, o gol que o Zabarni tira em cima da linha e o gol esse aí que o Hakimi tira em cima da linha. Mas fora isso não teve nenhuma finalização certa pro goleiro pegar, entendeu? Nuno Mendes de novo, né? O que ele criou de chance nesse jogo aqui foi brincadeira. Ele faz uma bola enfiada pro Gonçalo Ramos e o Gonçalo Ramos se movimenta muito bem, só que ele é um pouco bonecão de posto assim às vezes, né? Ele dá uma parada na bola ali, perde um pouco o fio da meada e o Cubarsí acaba se recuperando e desarmando. O Kang In Lee entrou no jogo e o bicho deu uma sapecada na frente da área aqui e mandou uma finalização maravilhosa com força na trave, né? Ela bateu no pé da trave aqui e esses dias viralizou uma foto do Rafael Leão jogando contra o Napoli, em que tem 7 jogadores do Napoli, tudo correndo atrás do Rafael Leão sozinho, e aqui tá quase igual, se liga só, o Kang In Lee tá aqui, tem uns 5, 6 jogadores ali do Barcelona tentando parar ele, né? Realmente foi um lance muito bom dele. E o Nuno Mendes aqui, cara, acho que até poderia ter ganhado o jogo pro Paris Saint-Germain nessa jogada. É uma bola no segundo pau em que ele sobe de cabeça, só que ele... Acho que cabeçada não é o principal dele, né? Então ele acaba dando uma recuada pro Szczesny ali. Mas é mais uma vez ele aparecendo. Já vou até adiantar, pra mim, o Man of the Match. O que é contraditório, porque eu acho que ele tinha que ter sido expulso. Mas eu tô analisando não o que eu acho que deveria acontecer, o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que ele ficou em campo e aí pra mim foi o que jogou melhor nessa partida. E aí no comecinho dos acréscimos, com o PSG dominando o segundo tempo inteiro, o Barcelona completamente sem saída de jogo, presa fácil pra pressão do Paris, que subiu muito, e os jogadores do Barcelona não conseguiram passar no meio campo, né? Fora uma chance ou outra, como aquela do Olmo ali. E o PSG finalmente conseguiu o que queria, mas eu queria trazer pra vocês o destaque de que eu não sou um cara que entende tanto de tática, né? Nunca menti pra vocês, sempre fui transparente em relação a isso. Mas aqui, às vezes, tem algumas mudanças táticas que são muito claras e é assim que o PSG ganhou, beleza? Em meados do segundo tempo, o nosso querido Luiz Henrique bota o Lucas Hernandes e transforma o PSG num time de 3 zagueiros. Com isso, olha como é que estão os posicionamentos de Nuno Mendes e Hakimi. Completamente abertos, espetados praticamente como se fossem pontas. E os outros 2 pontas estão mais pelo meio, né? Esse aqui é um garoto chamado Indiantou, acho que eu nunca tinha ouvido falar dele, e aqui o Kang In Lee. Então eles estão mais como meias atacantes ali, uma coisa meio que na formação do Xabi Alonso, assim, sabe? Como ele jogava no Leverkusen. E os laterais abertos como pontas. O Hakimi já tinha tido umas 2 chances, assim, chegando com velocidade, sem que o Barcelona conseguisse neutralizar ele, porque o Barcelona marca
num bloco muito compacto. Vocês podem ver os jogadores aqui tudo muito estreito, tudo muito junto, o que em geral é excelente, né, porque trava bastante o time adversário, mas acho que o Luiz Henrique encontrou uma maneira de se livrar disso, que foi espetar os laterais lá completamente abertos, quase grudados na linha lateral, e aí recebendo com espaço pra correr, e o Hakimi e o Nuno Mendes com espaço pra correr, aí é sacanagem, né, o Hakimi botou na frente e conseguiu achar um passe perfeito pro Gonçalo Ramos aqui, que se movimentou muito bem e acabou batendo de primeira de canhota e matando o jogo ali. Não tá impedido, é muito importante ressaltar, pelo seguinte motivo: o Gonçalo Ramos está na frente do Hakimi, creio eu, mas ele está atrás da bola. E se você receber um passe em que a bola tá na frente, né, então tudo bem, não é impedimento, beleza? Então é bom deixar claro, porque na visão, eu nem sei na verdade se o Gonçalo Ramos tá na frente do Hakimi ou não, por esse ângulo parece muito, né, eu achei que o gol ia ser anulado por impedimento, mas ele tava atrás da bola, então gol legal, 2-1 num jogo que mostrou uma força absurda do PSG, não só porque eles não estavam com vários dos principais craques do time, como também porque eles começaram mal e conseguiram reagir, tomaram o controle do jogo e foram buscar a virada com muito mérito, enquanto pro Barcelona acaba sendo um pequeno choque de realidade, né, de que os caras estão bem, os caras estão tratorando alguns times que enfrentam, mas tem coisa pra ajustar e tem vezes que o Hansi Flick tem que reagir mais rápido. Ele foi fazer a primeira substituição com 70 minutos de jogo. 70 minutos, o Barça já estava sendo amassado a uns 40 mais ou menos, né? Então é preocupante isso daí. Gols esperados um pouquinho a mais do PSG, né? Finalizações 15-12, grandes chances 4-3, né? Então até disse que o Paris teve mais... Cara, o Barcelona poderia ter feito 3 gols, né, cara? Foram 2 bolas salvadas em cima da linha, basicamente. Então é meio complicado também. Mais uma masterclass do Luiz Henrique. E quem seria maluco de dizer que o PSG não pode ganhar a Champions de novo, né? Eu não. Eu espero que não. Mas eu não duvidaria, beleza? Inscreva-se no canal de cortes. Quinta-feira da manhã, resumão da segunda rodada da Champions lá no Eurofut. Nós.